Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E antes de mais nada, antes de nós darmos a necessária continuidade ao estudo do livro Libertação, que já se encontra em sua fase de conclusão, é sempre de extrema importância buscarmos focar o nosso pensamento no momento de agora, esquecendo tudo aquilo que nós vimos, fizemos ao longo do dia, ou tudo aquilo que nós buscamos fazer após sairmos daqui, para que o aprendizado dessa noite possa se efetuar de maneira bastante satisfatória, completa. Pois que os ensinos do Espiritismo, eles servem para que nós engrandeçamos não somente a cultura, não somente o pensar, mas principalmente a conduta, as palavras que realmente são a expressão mais profunda da nossa individualidade. Rogamos a Deus que nos fortaleça nessa noite, que possamos ter a capacidade de assimilação aumentada, que possamos compreender a essência profunda das lições e buscar aplicá-la no âmago da nossa existência. Porque mais do que colecionarmos frases, livros, citações na nossa mente, coisas perfeitamente válidas, devemos transformá-las em momento de conduta para o nosso ser, nas nossas tarefas diárias, nas nossas ações do dia a dia, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos passeios, nos nossos afazeres quaisquer que sejam. Que possamos nos tornar as cartas vivas do Evangelho, dentro, obviamente, das nossas possibilidades. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a conduta e que possamos avançar sempre. Que assim seja. Pessoal, capítulo de número 17 do livro Libertação, 17, 18, 19 e 20. Faltam 4 capítulos para que nós concluamos esse livro. Já me perguntaram isso da semana passada, não foi assim ao público, né? E eu falei a seguinte coisa, muito possivelmente sim. Caso nós adotemos essa conduta de dividir cada capítulo em 2 sextas-feiras, vai dar mesmo assim para que a gente conclua até o final do ano. Ah, Daniel, concluiu. Qual obra vai ser estudada? Por hora, não sei qual a obra de Kardec que nós iremos estudar. Porque é sempre assim, nós vamos intercalar. Uma obra de Kardec, uma de André Luiz. Kardec com André Luiz. Mas antes de estudarmos Kardec, estamos com a intenção de colocar para funcionar aquele projetinho que já está na nossa cabeça já faz algum tempo, de fazer um estudo livre, um estudo estilo pinga-fogo, onde a gente chega aqui e vocês vão fazendo as perguntas que julgarem necessárias acerca de qualquer assunto, a fim de que a gente possa dar as respostas, caso saibamos das respostas. Eu não souber, sabendo, obviamente vai ter gente aqui que sabe. Se ninguém aqui souber, não tem importância, nas próximas semanas a resposta obviamente virá. Eu acho que é uma ideia boa, mas assim, ideia é uma coisa e a prática é outra. Então é importante realizarmos primeiro algumas sextas-feiras nesse sentido. Dando certo, a ideia seria abrir um outro dia especificamente para fazer um estudo desse tipo. Ok? Então, mais ou menos essa é a nossa conduta daqui em diante. Mas não acabamos o livro Libertação, não. Capítulo 17, Assistência Fraternal.
Nesse capítulo 17, aquele grupinho lá que estava envolvido no processo da libertação de Margarida, regressou à casa dela. E, não sei se vocês estão lembrados, Margarida e o esposo participaram de uma reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica, o hipnotizador Mor ali, ele foi devidamente doutrinado e foi conduzido para regiões do plano espiritual onde receberia o tratamento. Todas aquelas dezenas de seres ovoides que estavam vinculados ao psiquismo de Margarida, que sugavam-lhe a energia e, em troca, lhe davam energias de baixo nível, todos aqueles ovoides foram retirados e conduzidos também para locais de tratamento. Enfim, Margarida e o esposo estavam numa outra vibe agora, numa outra vibração, sentindo-se muito melhor. Tanto ele quanto ela regressaram à casa. Depois teve um capítulo ali à parte, que nós também já chegamos a comentar. Voltamos à casa deles. Lembram como é que era o ambiente da casa deles? Lotado de obsessor. Mais de 60 obsessores. Energias ruins, aqui e acolá. Ambiente péssimo, pesado. Agora a coisa mudou totalmente. Como que estava o ambiente aqui agora? André Luiz relata: nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. Quer dizer, aquele ambiente ruim mudou, agora é um ambiente de paz, de tranquilidade. A casa transformou-se. Tanto o Saldanha, que era o mentor ali, o gerente do processo obsessivo, estava radicalmente transformado, quanto o Leôncio, que era o outro hipnotizador, também estava radicalmente transformado. Eles ali agora estavam voltados à prática do bem. E virava e mexia, pediam para Gúbio, que era o mentor espiritual ali, orientações a respeito do que deviam fazer. Então, tudo mudou, graças a Deus, para o bem. Só que esses dois falavam para Gúbio: Gúbio, o negócio é o seguinte, o pessoal que estava aqui com a gente já está contando lá para o Gregório a mudança que aconteceu. Já estão achando coisa esquisita aqui. Nós vamos receber represália. E Gúbio falou assim: pois bem, façamos a seguinte coisa. Ele estabeleceu um perímetro ao redor da casa. Aqui não fala, mas possivelmente fronteiras magnéticas, como se fossem campos de força ao redor da casa de Margarida. Qual que era o objetivo? Impedir a entrada de espíritos imbuídos de más intenções. E não sei se vocês estão lembrados, quando eles foram para a reunião mediúnica, Gúbio pediu ao mentor daquela reunião mediúnica, Sidônio, ajuda. Alguns servidores espirituais daquela reunião foram deslocados para a casa de Margarida, para atuarem como guardas daquela região toda. Então, uma rede magnética foi tecida ao redor da casa, e aqueles servidores do bem foram postados ali ao redor, já na espera da represália, que não ia tardar a acontecer. Estavam lá planejando a defensiva, né? Margarida estava muito bem, disposta, alegre, pelo milagre que ela havia recebido, né? Por que eu estou colocando milagre entre aspas? Porque André Luiz colocou milagre entre aspas aqui também. Nós sabemos que milagre não existe. A palavra milagre vem de admirare, que significa coisa admirável de se ver. Então, tudo em termos naturais é milagre. Se você for ver o nascer e o pôr do sol, são milagres. Não são coisas admiráveis de serem vistas? Uma chuvinha como essa é um milagre. É uma coisa admirável de se ver. O que aconteceu com Margarida foi uma coisa admirável de se ver, só que dentro das leis da natureza. Dela foram retirados os obsessores, dela foi afastado o hipnotizador pior,
pronto, já estava outra pessoa. Claro que ela não tinha o conhecimento disso. Para ela sentou naquela cadeirinha, passou 2 horas na reunião mediúnica, já estava outra pessoa, um milagre. Mas não foi milagre, porque milagre não existe. Simplesmente as leis da natureza. Nossa, mas muita gente fala em milagre. Fala. Porque não entende o mecanismo por detrás daquilo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a mostrar os bacamartes dele, aquelas armas de fogo lá, o que os índios pensavam? Que aqueles seres eram representantes, né, dos deuses deles, de Tupã. Gente, óbvio que existia um mecanismo por detrás daquilo, que eles, indígenas, obviamente, só foram conhecer com o tempo. E por aí vai. No caso de Margarida, a mesma coisa. André relata, de nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Uma das primeiras coisas que foram feitas, olha que coisa interessante isso daqui que serve para a gente. Saldanha foi para algum quarto da casa lá, para alguma região da casa, e inspirou uma empregada encarnada a limpar a casa. O que a empregada fez? Abriu as cortinas, abriu as janelas, deixou entrar ar, foi tirando o pó dos móveis, foi passando pano. Você fala assim, poxa, o que isso tem a ver, né, com influência espiritual? Gente, é todo um conjunto de coisas. Um ambiente bem iluminado, com a luz do sol de preferência, entrando o vento gostoso, um ambiente limpo. Não é muito melhor? Na nossa casa também tem. Existe a psicosfera da nossa casa. Então os obsessores, eles, notem, eles adoram bagunça e adoram sujeira. Reparem bem que aquelas pessoas que estão sob a influência de processos obsessivos, normalmente, eu não vou falar todos os casos não, tá? Normalmente desleixam-se, tanto da limpeza do local onde elas vivem, quanto do próprio asseio corporal. É ou não é? Não é verdade? Há casos que são exceção. Há pessoas, por exemplo, que têm mania de limpeza, que também pode ser um processo obsessivo. Aí o obsessor, ele simplesmente potencializa o defeito que já tem na pessoa. Mas normalmente é isso daí. Né? De certo, sob a orientação de Gubo, o Gubo falou assim, Saldanha, traz alguém para limpar isso aqui que está uma bagunça, que está uma sujeira. E foi o que aconteceu. Né? Até aqui, comentários? Perguntas? Essa obsessão não pode ser interpretada como toque também? Muitos casos de toque, não vamos cravar 100%, mas muitos casos de transtorno obsessivo, olha o nome, até a ciência fala, obsessivo compulsivo, tem influência obsessiva. Tá? Ali a ciência fala, transtorno obsessivo compulsivo, porque a obsessão nesse caso é aquele pensamento repetitivo, que força a pessoa a fazer determinado tipo de coisa. Mas aqui a gente dilata a ideia de obsessão para também categorizar a influência espiritual. Muitos casos é isso aí. Exatamente, um gera o outro. Perfeito. Eu já passei por um transtorno obsessivo pela limpeza, mas foi logo no nascimento da minha primeira filha. Tive depressão pós-parto. Quem me ajudou foi a banheira. Se você for na minha casa, eu entrava no banheiro e ficava rezando para você ir embora logo, para você não abandonar. Olha só. E se você não fosse, eu fazia questão de pegar a vassoura no banheiro. Para que a gente tocasse e fosse embora da casa. Pois é. Pois é. E caso você não fizesse isso, como é que era o seu sentimento? De extremo sofrimento. Exatamente. Ali a gente percebe, né, algo que foi potencializado muito possivelmente por ação obsessiva. Quase sempre é isso. Eu não saía de casa.
Porque se eu entrar na casa de alguém direto, você vai começar a pegar a vassoura e matar. Ai, gente do céu, eu passei um tempo sem na casa de uma amiga, que eu ia na escola de mim para lá no serviço. Que coisa, né, gente? Olha só, a gente ri, mas o sofrimento é muito grande. Né? Porque é uma compulsão mesmo. A pessoa pensa que se aquele ato não for feito, alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Então, é um ritual que ela cria justamente para poder se preservar, né, intimamente. Isso daí pode muito bem estar vinculado a um pensamento obsessivo. Exatamente. Então isso daí pode... Porque assim, a gente não pode cravar, como a gente está comentando aqui, em 100% dos casos, que isso daí se deve única e exclusivamente a um processo obsessivo. Porque nós trazemos as nossas dificuldades, os nossos enigmas do passado. E a gente cria também esses mecanismos. O que os obsessores fazem? Eles simplesmente potencializam algo que já existe em nós. É mais ou menos isso. Daniel, mas ressaltando, a da família, eu já tinha isso, uma pré-exposição na adolescência. As minhas roupas eram colocadas na gaveta dentro dos plásticos. E tudo foi a branca. Então já vinha da adolescência um padrão. Aí só foi piorando. Mas o que acontece? É que a minha mãe não normalizava. Ai, que bonitinho, muito organizada. Ela percebia que tinha algo diferente. Aí nasceu a filha, aquele medo às vezes dela pegar alguma doença, alguma coisa tal. Olha só que coisa. E às vezes o outro só potencializa. Mas a gente coloca mais tanta ênfase no outro que o senhor não aguenta. O que acontece? Vira um mecanismo de retroalimentação, Antônio Carlos. Né? Enquanto que o obsessor ele aumenta aquilo que a pessoa tem dentro dela, a pessoa também voluntariamente ela se dedica àquele tipo de prática e um vai aumentando a ação do outro. Você lembra do Michael? Sim, exatamente. Exato. Máscara e tudo mais. Exato. Ricardo. Dentro de tempo, o Saldanha vai em casa, convida a gente a ir lá em Itaquá, não estava na casa da nossa filha. Mas é um negócio impressionante, não chega. Entendi. Porque o ambiente externo é exatamente uma cópia que é o ambiente externo. Exato. E naquela loucura de estudo, de querer fazer o que ela tem que fazer e andar prioridade para o ambiente, tem um fundo. Vira? Exatamente. Exatamente. A gente tem isso no outro dia, só que a relação que ela tem com a mãe é muito íntima, né? E ela é minha filha de nascimento, mas é minha filha por parte da Adriana. A relação que ela tem, ela capta isso na hora, e só que ela não deixa passar. Vamos lá. Vai. Do mesmo jeito. Ai, mas vai aprender. Vai aprender. Não tenha dúvida, não. Vai aprender o quê? Vai aprender com o tempo a organizar a casa. A vida ensina. Ou então não. Eu não aprendi a organizar a casa. Você, Antônio Carlos? Não acredito. Continuando aqui. Aí as medidas de limpeza sendo tomadas, né, gente? As medidas de limpeza, limpando aqui, limpando acolá, abrindo janela, abrindo porta, o ar entrando, né? E passando pano aqui, tirando pó acolá. De repente começaram a ouvir uma gritaria na rua. Quem que era? Quem que adivinha quem que era? Não é boa, não. Coisa boa não era. Era o pessoal lá do Gregório. De certo, aqueles obsessores que estavam fazendo parte ali do assédio a Margarida, né? E Saldanha já identificou. Ih, é o pessoal chegando. E estão me chamando. Ô, Saldanha, aparece aí, Saldanha. Né? Saldanha já ficou daquele jeito, meio aflito, né? Quem não ficaria, né? Quem não ficaria? O que o Gubi falou? Vai, meu amigo. Mostra-lhes o rumo novo. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Seja sereno e delicado. Ou seja, não vai retribuir
o mal com o mal. Se eles te xingarem, você não vai xingar. Mostra nova disposição. Aí Saldanha chegou, apareceu lá fora. Claro que o pessoal não podia entrar. Lembram do cerco vibratório que foi tecido? Ficaram do lado de lá e Saldanha do lado de cá. E aí um deles falou o seguinte: então, o que está acontecendo aqui? Traidor? Você é um trairão, Saldanha? Ele falando aqui, né? E Saldanha fala: meus compromissos foram assumidos com a minha própria consciência. Tomei rumo novo. Ah, agora você tem o direito. Veremos. Me deixa entrar aí. E Saldanha falou assim: não posso. A casa agora está na outra direção. Aí ele pergunta: você está maluco? Onde que está a cabeça tua? Ele falou assim: no lugar próprio, em cima do pescoço. Foi até um pouco engraçado aqui. Não tem medo das consequências das tuas atitudes, Saldanha? Medo nenhum. Gregório vai saber. E aquele bandinho foi embora. E essa cena se repetiu outras vezes, porque pequenos grupos foram chegando e a conversa acontecia mais ou menos desse nível aí. Ou seja, podiam esperar que a tropa ia chegar. Os 60 para mais, porque eles estavam voltando para aquela cidade estranha, falando para o Gregório, que era o chefão maior de todo mundo: o negócio lá desandou. Gregório ia ficar ralado de ódio e arrumar um pequeno exército para poder atacar todo mundo. Mais ou menos essa que vai ser a história, o desenrolar da história vai ser por aí. Mas até isso acontecer, a casa foi sendo fortificada. Uma outra coisa que Gúbio fez, interessantíssima, ele começou a substituir as manchas escuras que estavam presentes na janela, oriundas das energias de baixo nível, por sinais luminosos. Que coisa interessante. É como se estivesse assinalando para o pessoal da redondeza: a casa agora está num outro nível. Agora é sob nova direção. Começou a colocar sinais luminosos. Aí você fala assim: Daniel, como assim sinais luminosos? Aqui não explica muito bem. O que eu imagino? Vocês sabem o quanto que os espíritos que já têm um certo grau de evolução e de manejo do pensamento sabem agir sobre as energias ambientes. Condensar, dar forma e, inclusive, dar sinais luminosos. Então, muito possivelmente, Gúbio, aqui, ele pegou o fluido ambiente, concentrou e deu àquele fluido características luminosas. E colou aquilo lá nas janelas. Acredito, eu, que seja algo mais ou menos assim. Porque o próprio corpo perispiritual pode se tornar luminoso. E o corpo perispiritual nada mais é do que formado pelas mesmas energias ambientes. Acredito que seja assim. Ah, tá. E daí que luminosidades foram colocadas nas janelas? Presta atenção. Naturalmente atraídos por essa luminosidade, espíritos sofredores e perseguidos apareceram em grande número. Então, até então, a casa de Margarida estava no breu mesmo, né? Energia ruim, baixa, tal. Agora estava toda iluminada. Os espíritos sofredores que vagavam pelas ruas olharam aquela casa e falaram assim: é lá que eu vou me tratar. Vocês sabem que a gente pode fazer um paralelo com isso aqui, com o Evangelho no Lar. Exato. Tudo isso daqui. Perfeito. Exato. No Evangelho no Lar, Maria Ângela, acontece rigorosamente a mesma coisa. O ato da reunião familiar, uma vez por semana, no mínimo, desenvolve uma luminosidade naquele local. Espíritos sofredores, não estou falando aqui espíritos maldosos, tá? Sofredores, que já estão cansados do mal, são atraídos, assim como as mariposas são atraídas pela luminosidade da lâmpada artificial. São atraídos naturalmente.
para aquele local. Porque esses espíritos sentem que ali eles vão ser amparados, vão ser auxiliados. E é por isso que eu falei aqui, o Evangelho do Horácio tem voz alta. Porque nem sendo esses espíritos captão, porque a gente pensa, então a gente tem que falar, porque eles ainda estão nessa procura. Exatamente, porque eles estão tão densamente postados, né? Até o próprio organismo perispiritual deles é obscuro, que eles têm dificuldade em ouvir o pensamento. Então tem que ser em voz alta. Bem lembrado. Eles ultrapassam. Esses espíritos aqui, Gúbio está permitindo a entrada desses todos aqui. Por quê? Eram maldosos? Não. Eram galhofeiros? Também não. Simplesmente espíritos sofredores, né? Estão cansados de sofrer, querem alívio. A primeira pessoa que chegou ali, uma mulher, né? Segundo ela residia numa casa próxima ali, em companhia de verdugos impassíveis, né? Gente ruim, que lhe exploravam as tendências viciosas. E ela estava cansada daquela vida. Achava-se cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Aqui não fala qual que era o vício que ela tinha, mas ela era explorada nesse vício. Cansou, viu aquela casa iluminada, para lá que eu vou. Foi acolhida. Logo em seguida chegaram 2 idosos que haviam desencarnado ali num hospital, numa extrema indigência. E eles não estavam aceitando a ideia de que estavam desencarnados. Né? Estavam meio semi-enlouquecidos ali. Foram meio que automaticamente atraídos para a casa de Margarida. Chegou uma outra mulher, uma dama, que veio pedindo socorro para o filho. O filho estava com pensamentos obsessivos. Tinha um espírito lá perturbando o pensamento do filho. Então ela chegou lá para buscar ajuda. E aí André Luiz foi notando que a missão do Gúbio agora não estava restrita à Margarida. Estava se dilatando. Estava crescendo. Imaginemos a quantidade de pessoas sofredoras ali acolhidas. A gente pode pensar no nosso centro aqui. Nas atividades benfeitoras que são aqui desenvolvidas. Na luminosidade que a casa espírita desenvolve. A quantidade de espíritos sofredores que são diariamente aqui acolhidos e aqui atendidos. Que estão perambulando aí pelas ruas, que não são maus, que não querem baderna, que simplesmente estão cansados de sofrer e querem vida nova. Aqui eles são acolhidos. Fora aqueles que a gente traz voluntariamente como companhia, que a gente arrasta, né, no nosso dia a dia. Eu não me esqueço de uma coisa que aconteceu. Um sujeito contou para mim, certa feita, ele saiu da casa dele para ir para uma reunião mediúnica. E passou na frente de um bar. Ele pensou assim, bem que 1 ou 2 espíritos aqui presentes podiam me acompanhar até a reunião mediúnica. Só pensou. Foi até a reunião mediúnica e tal. Lá no meio da reunião, uma médium vidente falou o seguinte: fulano, não está sentindo nada diferente, não? Ele falou assim: não estou sentindo. Ele não era possuidor, como ainda não é até hoje, de uma faculdade mediúnica um pouco mais desenvolvida. Não estou sentindo nada não, ele falou. Tem um espírito debruçado em você, assim, ó. Ele fez o convite, né? O espírito foi lá e pronto, debruçou nele. Foi retirado na reunião mediúnica. Cuidado com os convites que a gente faz, né? Cuidado com as portas que a gente abre. Então, às vezes, a gente convida voluntariamente. Às vezes, não. A gente não é... Nós não somos seres superiores, vamos falar a verdade. Então, com os nossos defeitos, com os nossos erros, com os nossos deslizes, com os nossos tropeços, às vezes a gente atrai para a nossa convivência espiritual seres não lá muito adequados. Quando a gente vem para o centro, se esses seres forem sofredores, eles vêm para cá. Então a gente busca alívio. Eles também vêm em busca de alívio. Nós viemos em tratamento. Eles também buscam tratamento.
Quando a gente toma o passe, eles são também acolhidos e recebem a bioenergia. E assim, gente, nós vamos aos poucos fazendo o bem nesse mundo, de maneira voluntária ou involuntária. Ok? E aí foram chegando pessoas. Já se contavam a dezenas de pessoas. E Gúbio orientou André Luiz, o Eloy, o seguinte: olha, vocês vão conversando com esse pessoal aí, tá? Vocês vão preparando o espírito deles, que eu vou fazer uma prece mais de noite. E nessa prece eles vão ser atendidos nas necessidades deles. E André Luiz, junto com Eloy, né, foram acolhendo. E até mesmo alguns membros da falange do Gregório. Algumas pessoas ficaram sabendo da conversão do Saldanha. Boato vai longe, né? Então chegou lá na cidade estranha a informação de que Saldanha virou casaca, mudou de time, estava do outro lado. E alguns indivíduos que estavam lá naquela cidade estranha, cansados de fazerem o mal, porque eles eram forçados a fazer o mal, forçados a torturar, forçados a prejudicar, esses espíritos saíram daquela cidade, se dirigiram à casa de Margarida e falaram: pelo amor de Deus, ajuda nós. Não aguentamos mais fazer o mal. A gente quer melhorar. Queremos mudar de áreas. Para lá, eles foram acolhidos também. E foram sendo agrupados às dezenas no pátio da casa, que era um pátio grande, não sei se vocês estão lembrados. Mas Margarida morava junto com o pai, era um juiz, então ele morava num palacete, né? Então, o espaço externo era vasto e aquelas entidades foram sendo agrupadas lá. Interessante o trabalho que o plano espiritual desenvolve, né? Nós, encarnados, mal sabemos o quanto que os benfeitores espirituais agem para benefício da humanidade. Perguntas? Sim. Naquela hora que o bispo lá e falar com eles, de certa forma, é como se deu coragem para ele. Não, vai lá e conversa com ele. Né? E ele é tipo um efeito para eles. Ele conseguiu. Muito bem. Melhorar, eles também poderiam fazer isso. É um evento. Perfeito. Perfeito. Justamente isso daí. Os bons espíritos não fazem nada de inútil. Gúbio mandou Saldanha lá dar o testemunho dele, não foi por obra do acaso. Deixa que eu vou lá e falo. Não, ele que foi. Ele, Saldanha. 2 motivos. O primeiro, ele mesmo, Saldanha, se fortalecer nas suas próprias convicções. E segundo, dá exemplo. Como você muito bem observou. Eu consegui. Vocês podem conseguir também. Sabendo da própria condição que a Terra está passando, o próprio status de transição, na verdade, que os umbrais foram esvaziados, e que esses espíritos estavam lá, agora estão aqui, caminhando entre nós, vendo esse monte de casa, vendo esse tanto de gente fazendo relação em casa, não dá a impressão que a gente está ganhando? Mas é sem dúvida. Eu só tenho um porém aí, Ricardo. Essa frase que você falou, assim, que os umbrais estão esvaziados, veio do Haroldo Dutra, né? O Haroldo que tem esse hábito. Porque o Haroldo certa vez falou que já é regeneração no plano espiritual, que os umbrais estão esvaziados. Assim, eu acho que é uma visão meio otimista dele. E eu vou me explicar. Se os umbrais estivessem esvaziados e todos estivessem reencarnados aqui, como é que fica com os quadros de obsessão atualmente presentes? Pode ser de encarnado para encarnado. Não. Ainda existem uma enorme multidão de desencarnados ainda envolvidos com a prática do mal. O que está acontecendo é que os umbrais realmente estão sendo esvaziados. Estão mais vazios, né? Muitos que não têm condição de reencarnar mais aqui já estão vazando daqui, já estão saindo para planetas compatíveis com o baixo nível evolutivo deles. Muitos outros realmente reencarnaram aqui, não é outro motivo
da nossa sociedade está de ponta cabeça. Desde décadas de 60, 70 anos para cá, né? Mas ainda existe muita gente lá, deixa eu escolher as palavras, desvirtuadas, né? Que está perdido. A colheita está sendo muito maior. Muito, claro. Uai, 2057. Não é a data que o Divaldo falou, que a partir daquilo ali a Terra já será um planeta regenerado? Então, a cada minuto, a cada segundo que passa, é um passo adiante a 2057. Então a gente está ganhando sim. Aquilo que você acabou de falar, que a gente está ganhando, nós estamos ganhando. Tenha dúvida, não? A gente pode fazer isso, porque sempre se fala, é uma obra, só tem uma obra, mas a gente não precisa tudo, o bem está embutido em tudo. Só que ele não parece, como o Divaldo bem embutido, o mal que a nossa valor, mas o bem está por aí. A gente vê muitas obras por aí, voltadas para o bem, voltadas para pessoas que precisam, necessidade, casas espíritas funcionando do lado do bem. Então, é esse que o cara falou mesmo. A coisa está Claro. se soltando, mas o que a pessoa fala da notícia é ruim. Mas o bem é O mal faz estardalhaço. Quer chamar a atenção. Quem? Você. E quando se diz naquela parte obsessiva, que a pessoa que é obsidiada, que entra no dentro e tal, começa a ser atendida, tem no dicionário da luz aquilo, que é a reunião mediúnica, e muitos tinham ligações com entidades assim, não Das trevas. muito bacana, eles entravam, trabalhavam na reunião, a hora que saíam, eles pegavam uma carona com o pessoal, pegava a carona com eles e ia para casa novamente. Então, Eles mantinham mantinha o vínculo, porque o vínculo é magnético. O vínculo é magnético, não é a presença ali, juntinho ali, né, no mesmo espaço. É vínculo magnético. Então, os obsessores empedernidos ficavam fora, as suas, entre aspas, vítimas entravam, né? E quando saíam, por conta da própria vinculação magnética, acontecia novamente. Né? Numa dessas reuniões aconteceu algo interessante, né? Por questão de aprendizado, o Alexandre, que estava lá acompanhando o André Luiz, permitiu a entrada de um espírito obsessor. E a vítima dele estava assistindo a reunião. Né? O obsessor teve a entrada franqueada, ele veio louco numa carreira tal, né? E se atirou naquela pessoa. Aquela pessoa que estava sentada caiu com ataques epilépticos. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Né? Eram dois espíritos lutando, digladiando dentro de um corpo. Que livro que tem que uma reunião de desobsessão, um senhor de Esse aí. E todos os outros assim, sofredores ficaram com medo. Eles tinham medo porque o senhor era imponente mesmo. Exatamente. É nessa obra. Fala. Então, eu penso assim, se os umbrais tivessem vazio, não teria guerra espiritual, não vai estar indo. Exato. Né? Porque os que estão encarnados não têm o poder dos espíritos. Então, em algum lugar tem espírito ainda que não quer nos perder. Exato. Então, ainda estão tormentando, estão perfeito. Buscando. Então, se é onde eles estão, só pode estar no lugar. Ainda. Que está sendo paulatinamente passados por um processo de revitalização. Os umbrais estão revitalizados. Estão mais vazios, Está melhorando. talvez mais profundos. Exato. E o negócio é de dentro para fora. Parece que aquelas camadas mais densas que estão localizadas no interior do planeta, né, elas já estão sendo progressivamente esvaziadas também. Né? Alguns reencarnando aqui e aqueles que não dispõem de melhores condições já para planetas de nível compatível, vamos dizer assim. Que também é casa de Deus. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, já dizia Jesus. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Então muita gente lá fora queria entrar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, me acolhe.
Todavia, nosso orientador aconselhara, fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. Somente aqueles, que estavam ali conscientes de que eles precisavam melhorar, que já estavam cansados do mal, que já estavam cansados do sofrimento. Só eles podiam entrar. Aqueles outros que estavam sofrendo, mas não estavam arrependidos, esses não entravam. Lembrando um caso acontecido na obra Nosso Lar, em que, numa das entradas de Nosso Lar, tinha uma mulher do lado de fora, reclamando acesso. Não foi permitido. E André Luiz falou assim, poxa, mas aqui é uma cidade que ajuda os outros, tal. O mentor falou o seguinte, dá uma olhada direitinho nela. Várias manchas escuras no corpo. Aborto que ela auxiliou a fazer. E aí ela se mostrou, falou uma meia dúzia de palavrões lá, deu as costas e foi embora. Quer dizer, ela estava sofrendo, queria alívio para o sofrimento, mas não havia se arrependido do mal cometido. O grande ponto é esse. Se arrepender do mal cometido e desejar a vida nova. Quando o espírito está nessa fase, ele recebe auxílio. Por enquanto, se não estiver, esquece. Daniel, e se o espírito que faz o mal tem a certeza de que está fazendo bem, devido a, por algum motivo, que ele está ajudando a humanidade? Olha, o mal é sempre o mal. O que varia é o grau de responsabilidade perante ele. Se o indivíduo está fazendo o mal ali por questão de ignorância, você pode ter certeza que alguma desculpa ele vai ter nesse processo aí. Agora, se ele faz o mal com consciência de que ele está prejudicando, aí é o mal empedernido. Aí, obviamente, ele vai ter que passar um longo tempo de reajuste a fim de que a consciência possa ser despertada. E aí sim ele seja ajudado. No caso dos oficiais nazis, sim. Eles tinham plena consciência. Houve aquela lavagem cerebral, mas o mal é sempre o mal. Mas eu vi, não adianta. Algumas reportagens de ainda tem sobreviventes ainda da juventude diferente ainda. Existe. Então, 96, Existe. Existe, já vão desencarnar. Mas vão desencarnar, vão travar contato com a própria consciência e tudo mais. Eles realmente estavam, assim, eles não sabiam o que estavam falando. Não, Vamos continuar aqui, Antônio Carlos, vamos continuar aqui, ó. André Luiz falando. De há muito aprender que uma dor maior consola uma dor menor. Limitava-me a pronunciar frases curtas, para que os infelizes encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação da minha parte. Então a tática do André Luiz era essa. Ao invés de ele chegar na frente do pessoal e fazer uma longa palestra a respeito do bem, ele falava frases curtas de conforto, E adotou também a outra tática. Ele verificava qual pessoa ali estava com mais disponibilidade de falar e fazia com que a pessoa desse um depoimento, para que os outros pudessem escutar. Ele fez isso com uma mulher suicida. Presta bem atenção na história dessa mulher suicida. André falou o seguinte: fala da senhora para a gente aqui, para que a gente possa te ajudar. Qual que foi o caso dela? Ela era casada, 2 filhos. O marido morreu de tuberculose. Ela não aguentou a dor da separação. O marido morreu. Ela não aguentou essa dor dessa separação. Pegou as 2 crianças, entregou para parentes. E logo depois disso, tomou veneno. Suicidou-se. Qual que era a ideia dela? Como todo suicida pensa. Ele vai tirar a própria vida para poder acabar com o sofrimento. E todo suicida quebra a cara. Ela queria encontrar com o marido. Ou cair num vazio profundo, sem consciência de nada. Não encontrou nenhuma coisa nem outra. Quando a consciência voltou, ela estava num dos charcos do astral inferior, cheio de feridas pelo corpo, sofrendo horrores.
E aí André Luiz pergunta para ela: minha irmã, conseguiu rever os filhos? E ela falou: consegui. Fui até a casa de meus parentes, onde havia deixado minhas 2 crianças. Queria revê-las. Porém, notei que a minha presença causava doença nelas. As minhas energias de baixo nível, que eu liberava do meu corpo perispiritual, eram inaladas pelas crianças, causando-lhes doenças severas. Eu percebi que estava fazendo mal para elas e me afastei voluntariamente para que eu ficasse só com a minha própria dor. Olha que interessante. As energias desequilibradas da própria mãe, como que afetava o corpinho das crianças? Através da respiração. Não era através da absorção, tal, né? Aura. Não. Respiração. Causando problemas severos nas crianças. De certo, eram aquelas crianças que ficavam doentes sempre. Aquelas crianças que peregrinavam de médico para médico. Que tomavam um caminhão de remédio. Com doenças enigmáticas. E quando você vai ver, o processo é puramente espiritual. Ela era uma obsessora? O que vocês acham? Ela era obsessora? Sim ou não? Quem que acha que ela era uma obsessora? Sim. Quem acha que ela é obsessora? Sim. Mais alguém acha que ela era obsessora? Acha que era obsessora. Quem acha que ela não era obsessora? Não acho. Nenhum obsessor. Não. Pessoal, como que Kardec define obsessão? É a ação voluntária da prática do mal de um espírito sobre outro. Quer dizer, um espírito quer fazer o mal sobre outro. Isso é obsessão. Nesse caso, ela queria fazer o mal para os filhos? Não. Tanto que ela se separou. Ela percebeu que estava fazendo mal, então não era obsessora. É o que popularmente o pessoal chama de encosto. Popularmente chama de encosto. É aquele espírito portador de energias de baixo nível. Energias essas que são assimiladas pelos encarnados, provocando desequilíbrios vários. Era o caso dela. Ela não tinha intenção de fazer o mal para os filhos. Ela não era uma obsessora. Simplesmente a presença dela ali no ambiente estava contaminando, empesteando a casa toda com fluidos de baixo nível. Ela percebeu e acabou indo embora. Né? Aí o que acontece? O que o André Luiz fala? Pode ficar tranquila. Aqui você vai conseguir o conforto e o alívio para os seus males. Vamos aguardar a prece que o Gúbio vai fazer mais à noite. Ela vai aguardar, nós vamos aguardar também. Semana que vem a gente dá continuidade aqui. Tem um assunto aqui que fala sobre forma-pensamento, que é o próximo caso do escritor. É fantástico isso aqui. Não é o vibrião, não são as larvas astrais, não. São formas-pensamento mesmo. São criações mentais, só que são diferentes dos vibriões e das larvas. São diferentes. Semana que vem a gente pode até falar disso aí, né? Até falar disso aí. Sim. Olha, quando a gente faz uma prece para alguém, normalmente a gente deve fazer uma prece para pessoas, vamos dizer assim, mais ou menos do nosso nível. Uma prece de consolo, uma prece enviando coisas positivas. Então, se eu estou fazendo uma prece para minha avó agora, o que eu estou querendo? Enviar coisas positivas para ela, que ela esteja bem, que ela esteja tranquila, que ela esteja feliz, que ela esteja estudando, que ela esteja trabalhando, né? Totalmente equilibrada. Agora, se eu estiver passando por algum problema, eu falo assim, vó, me acorde, por favor. Não sei como está o estado das minhas 2 avós no plano espiritual. E se elas não estiverem bem? E se elas não estiverem equilibradas?
passando por algum problema, por algum sofrimento, não estiverem adaptadas ao plano espiritual. Aí, de repente, elas recebem a minha prece. Nossa, o meu neto está passando por dificuldade. Ai, mas eu não consigo ajudar. Vai afligir ainda mais. Então, o que a gente tem que fazer nos nossos momentos de dificuldade, de aflição? Vamos partir para instâncias superiores. Peça para o teu mentor espiritual. Peça para aqueles espíritos realmente de bom nível evolutivo, né? Peça para Jesus. Já vai direto no chefão, já vai para Deus, né? Quer dizer, peça para aqueles que você sabe que têm condições de te ajudar e que vão te ajudar. Porque os demais nós não sabemos. Ah, mas a pessoa foi uma pessoa muito boa, mas nós não sabemos como que ela está do lado de lá. Se ela tem condição realmente de ajudar. É? Dependendo do estado, não assimila. O que está chegando para ela, parece aqui, não assimila, acha, sente alguma coisa, mas não assimila o que é. Vai só sentir a angústia da pessoa que está fazendo a prece, né? Ela pode estar desequilibrada. Então, como a gente não sabe, a gente vai pedir para aqueles que você sabe que estão em condições. Já pede para o teu mentor espiritual. Ele que avalizou a tua reencarnação, ele que se vire. Ele vai ter que te ajudar de alguma forma, né? Então, você sabe que com ele você pode contar. Sim. Não pode acontecer também, de repente a gente acredita num parente, tá? De repente esse parente já reencarnou e a gente não está sabendo. O que pode acontecer? O corpo abafa um pouco as impressões. Porém, o alvo é atingido. E aí a pessoa pode sentir encarnada as impressões daquela prece. Alguma angústia momentânea, algum mal-estar, ou alguma felicidade súbita, né? Vai que nós sejamos parentes de alguém que ainda está encarnado, e esse alguém reza por nós, vem as energias positivas, e nós sentimos aquele bem-estar do nada. Não sei se vocês já sentiram um bem-estar do nada. De repente, aquela energia boa, positiva, é alguém rezando por nós. Ou alguma boa companhia que está ao nosso redor ali. O contrário também é verdadeiro. De repente você sente aquele mal-estar, aquela angústia, aquela coisa ruim. É alguém pensando mal de você. Né? Não, a minha sogra é fantástica. Ela nunca faria isso comigo. Tenho certeza disso. Sou bobo. Ou algum obsessor, ou alguém que te deseja mal, encarnado ou desencarnado. É assim que as coisas funcionam. Energia. Porque se fosse a boa, não ia fazer isso. Semana que vem a gente continua. Pode falar. A última, pode falar. Só um comentário, esse trabalho que eles estão fazendo para atender esse setor, assemelha um pouco a atividade que faz o atendimento da técnica, que eu palestrar, né? Sim. Só um acolhimento, mesmo porque... Não, pode falar. O trabalho não cessa. Nunca. Não cessa nunca. Porque os benfeitores, os bons espíritos, não querem descanso. Eles sempre estão em processo incessante de atividade. Quanto mais evoluído é o espírito, menos ele descansa. Né? Por isso que o Cristo falou, referindo-se a Deus, meu Pai trabalha até hoje. E eu também. Né? É um trabalho de atendimento fraterno. Mesmo porque Gubbio tinha pedido isso para o André Luiz e para o Eloy. Vocês vão preparando o espírito deles, né, para aquilo que a gente vai falar à noite. Para que eles possam assimilar as orientações da prece para serem encaminhados para alguma região espiritual superior. Já era um preparo. Não, vamos acabar por aqui. Deixa para quarta-feira, deixa para sexta-feira que vem. O filme é legal. Todo poderoso do Jim Carrey. Tá. Vai entender como que era. Se o poder caísse nas nossas mãos, nada ia prestar. É mais ou menos, eu lembro do filme. Elevando o pensamento a Deus em alegria e em gratidão. Porque estudando o que a gente estuda, a gente passa a entender melhor a nossa vida e as coisas que acontecem conosco.
E aí passamos a ter maior grau de responsabilidade sobre o nosso pensamento, sobre as nossas palavras e sobre as nossas ações. Que possamos amadurecer, que possamos desenvolver e que também pedimos a Deus que nessa noite possamos, ao sair dos nossos corpos, sermos conduzidos para bons locais. Locais de trabalho, locais de estudo, locais de aprendizado, locais de auxílio, para que possamos dar a necessária continuidade à tarefa que nós estamos agora desempenhando dentro da carne. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Sexta que vem a gente continua.